Luísa Martins, crime de colarinho branco não. Atentado em Brasília também não. A gente sempre vê, quando a gente fala um pouco sobre esses decretos de final de ano, esse indulto natalino, que também acaba indo direção à ideologia do presidente em questão. A gente vê os autos de resistência que foram perdoados, por exemplo, por Jair Bolsonaro, porque tinham um discurso em defesa da polícia militar. A gente vê um governo atual em defesa principalmente das mulheres. Por isso que a gente observa agora essas diferenças nesses indultos natalinos. Olha, Uribe, para começar, eu acho que isso significa já uma posição do presidente Lula se, eventualmente, um PL da anistia passar, né, e for aprovado no Congresso Nacional. Anistia, eu digo, aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023. O presidente deixa claro que esse grupo, né, de pessoas não terão nenhum tipo de alívio nas suas penas e não podem depender, então, de um indulto natalino e também não tem uma boa vontade por parte do Palácio do Planalto de sancionar qualquer lei que venha a ser aprovada no Congresso Nacional em relação a quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, a quem invadiu e depredou as sedes dos três poderes aqui em Brasília, logo nos primeiros dias do novo mandato do presidente Lula. Agora, uma outra questão curiosa, Uribe, puxando pelo que você comentou, né, que o indulto sempre depende ali, obviamente, do presidente, que tem a prerrogativa, né, de editar esse decreto, que é uma tradição aí de fim de ano. Eu lembro que no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do indulto de Natal do então presidente Michel Temer, o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte, chegou a colocar ali no seu voto que para ele era inconstitucional permitir o indulto a pessoas que respondem pelos chamados crimes do colarinho branco, né? Como peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra as licitações, por exemplo, e crimes também como lavagem de dinheiro. Então, na época, Barroso já tinha firmado a sua posição, ele acabou perdendo, porque houve uma maioria no sentido de que essa é uma prerrogativa do presidente da República, que ele é que tem que definir os crimes que vão ser perdoados, mas isso, é claro, não significa que pode ser concedido um indulto com um flagrante desvio de finalidade. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a conceder um indulto perdoando Daniel Silveira, né, o ex-deputado que era seu aliado, e ali ficou decretado pelo governo federal que ele teria a sua pena, que havia sido imposta pelo próprio Supremo por ataques à democracia, teria essa pena extinta, né, perdoada, e aí isso foi questionado no Supremo e o Supremo entendeu que havia um claro desvio de finalidade, que Bolsonaro estava beneficiando apenas uma pessoa, quando a natureza do indulto é focar ali em um grupo de pessoas, né, sem personificar, porque isso acaba justamente violando aí o princípio da impessoalidade que deve gerir os atos aí da administração pública. Então, a questão do indulto, ela vem sendo questionada, né, no próprio Supremo Tribunal Federal em relação aos termos que são colocados ali pelos presidentes, mas a avaliação é de que o indulto de Lula, ele não personifica, né, não perdoa pessoas específicas, ele coloca aí grupos bastante amplos de pessoas, especificamente com mulheres, né, e tem essas outras especificidades que você estava citando, mas não há nenhum indício de que esse indulto possa ser considerado inconstitucional. Então, ele deve permanecer válido. A única questão que eu gostaria de colocar, como eu falei no início, é que isso é uma espécie de spoiler, vamos colocar assim, em relação ao posicionamento do presidente da República sobre as penas que foram impostas a quem cometeu atos antidemocráticos, né? Penas essas bastante severas que têm sido impostas pelo Supremo Tribunal Federal, podem chegar aí às vezes a 17 anos de prisão, e aí muitos podem falar que isso pode acabar, né, reforçando no Congresso Nacional a necessidade de dar andamento a uma discussão sobre um projeto que anistie esses envolvidos no 8 de janeiro, mas ao deixar de fora esse público do seu indulto de Natal, Lula dá indícios de que esse projeto de lei não seria sancionado pelo Palácio do Planalto.